Olá, boa tarde, sou pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus. E nesta hora, primeira nós vamos orar a Deus, depois a nossa aula de teologia. Hoje eu quero trazer um tema que eu acho que está esquecido pela igreja, sufocado, e eu quero tocar nesse tema, tá? Nós vamos falar hoje sobre o inferno. Nós precisamos aprender a respeito. Eu acho que isso ajuda nós a entendermos o tamanho, a proporção do sacrifício de Cristo na cruz, para nós valorizarmos o privilégio de sermos cristãos, de estarmos salvos e do que Deus nos salvou, né? Claro, não vou falar de salvação, mas do inferno. Eu quero ler com você Salmos, deixa eu ler aqui. Eu vou ler Salmos 94, versículo 17, que diz assim: Se o Senhor não fora o meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Pai, em nome de Jesus, a nossa aula de teologia hoje, vamos falar sobre o Guina, Sheol, Seol, Hades. Vamos falar, Senhor Deus querido, ó Deus amado e santo, sobre um pouquinho desse assunto tão profundo, um assunto tão difícil, tão complexo, que às vezes eu acredito que os pastores fujam um pouco deste assunto, mas o teu povo precisa entender e saber, porque a tua palavra no livro de Oséias diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Então, Senhor, nós devemos te conhecer, e por isso nós teremos que conhecer a tua palavra. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vem comigo que é sucesso. Vamos aprender um pouquinho. Quando você ler a sua Bíblia, você vai ver que a Bíblia às vezes falam estas palavras aqui, tá? Seol, Sheol, Guina e Hades. E algumas pessoas traduzem essas palavras por inferno. Eu dou aula de teologia, eu não sou muito de usar muitos termos técnicos, porque eu acho que nós devemos facilitar a cabeça do aluno, tá? Mas você vai ver aqui, eu vou falar algumas coisinhas e você depois vai entender o que eu quero dizer. Olha só, a etimologia desta palavra hebraica é incerta, mas comumente se refere a buraco, abismo, câmara subterrânea sob a superfície da terra, túmulo, mundo infernal. Alguns dizem que a palavra significa mundo invisível. Mas, na verdade, amados, então o Guina, o Sheol, o Hades, são palavras hebraicas, palavras que são traduzidas por inferno muitas vezes. Mas, na verdade, essas palavras estão falando do túmulo. Está falando da morte física e quando o corpo vai para o túmulo, que é um lugar de silêncio, é um lugar onde é sepultado o morto, o defunto. A Bíblia diz no livro de Pedro que Jesus desceu até o inferno quando ele estava morto. Ele foi até o inferno. Bom, muitas pessoas não acreditam no inferno. Elas acham, e eu gostaria que você deixasse seu comentário, há pessoas que acham que quando morreu você vai até o Guina, ou Sheol, ou Seol, ou Hades, e depois você some dali. E existem algumas religiões ou seitas que ensinam que na morte se encerra, que morreu, acabou, que não tem vida pós-túmulo. Eu quero que você deixe aqui para mim, né? Se você acredita que há vida após túmulo, tá bom? Ou você acha que morreu e acabou. Aqui a tradução diz, né? Os estudos dizem que a palavra aqui, Sheol, significa buraco, o buraco que é aberto ali na terra, o famoso 7 palmos de profundidade, aonde a pessoa é enterrada.
tá bom? Então, esse conceito aqui é um conceito grego, tá bom? E vem falando da sepultura. Eu quero deixar isso muito claro para você. O que acontece? O que eu quero falar? Pastor, a senhora vai falar da sepultura ou do inferno? É isso que eu quero que você entenda. Que quando você ler a Bíblia no original, ou né, na origem, na etimologia da palavra, você vai ver que tem essa diferença, ok? E por quê? Porque, por exemplo, tem algumas seitas que acreditam, inclusive, até o judaísmo acredita, por exemplo, o que Deus me livre, eu não acredito, é que quando você é enterrado, você ainda fica ali no túmulo, né? Agonizando no túmulo. Por alguns dias, 3 dias, ou alguns dias assim. A Bíblia não, por isso que tem essa divisão, quando eles falam de inferno, e às vezes estão falando do túmulo, porque para eles ali há o sofrimento, que é o desprendimento da alma e do corpo. Eu vejo que alguns pastores não ensinam isso, porque as pessoas estão mais interessadas em resolver os seus problemas aqui na terra. Mas eu acho tão importante você saber disso. Por que eu acho importante? Porque quando você sabe o destino da sua alma, ou o tamanho da bondade de Deus para com a sua alma, você vai ver que é ínfimo os teus problemas aqui na terra. E que vale a pena perdoar, que vale a pena viver uma vida de paz, já que você é mais que vencedor por meio de Cristo. Até me emociono de falar. E eu agradeço a Deus pela salvação. Que bom que você conhece a Jesus e que eu conheço a Jesus. Muitas pessoas se suicidam, talvez, pensando que a morte encerra o sofrimento. Ela não crê, ela não aprendeu que há uma vida e há uma esperança para ela após o túmulo. Então, continuando o nosso estudo sobre Sheol, tá? Sheol, ou Guina, ou Hades, tá? A Septuaginta, ela fornece a palavra Hades, pois o conceito grego deste local melancólico era semelhante ao Sheol dos hebreus. A Septuaginta é uma tradução não diria do cânon, a tradução do Pentateuco pelos 70 sacerdotes, vamos dizer assim, eles que traduziram, eu quero ser bem sucinta. Nós temos livros que são pseudopígrafos, livros que são canônicos, livros que são apócrifos. Por exemplo, os pseudopígrafos são livros onde foram escritos e tinham ali talvez apelidos, não tinha o nome do autor. Ou então eles usavam o nome de outro autor famoso para que as suas obras fossem famosas. Então, dali já dá para ver que é um livro que não é sagrado, né? Não é um livro que é canônico, tá bom? Mas nem por isso esses livros não tinham algumas informações que nós podemos aprender com esses livros. Mas eles não são livros que são a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Acredito que você esteja me compreendendo aí. Tá bom? E o que mais eu tenho para te falar aqui é que o Sheol, que é essa sepultura, então, é um estudo muito interessante, porque cada cultura vai entender de um jeito. Vai entender, por exemplo, isso que eu estou falando, quando os judeus acreditam que a alma fica ali em volta da alma quando está tendo velório, e que você deve falar bem da alma porque ela está escutando, né? Nós cristãos cremos, porque a palavra de Deus diz que assim que nós morremos, nós somos levados, nossa alma é levada pelos anjos já para o céu. E é um estudo muito profundo, mas vale a pena tocar no assunto assim, tão esporadicamente, ou vale a pena você meditar no privilégio
que você tem, que eu tenho, de morrer em Cristo e com Cristo. Amém? Mais alguma coisa para nós falarmos aqui? É só spoiler da aula de hoje. Nós temos documentos que não prometem uma vida após a vida de glória aos que obedecem à lei, e nem ameaça o desobediente com algum tipo de inferno. Ou seja, hoje, por que eu quero tocar nesse assunto? Porque antigamente os pastores falavam muito sobre o inferno, mas hoje as pessoas não querem ter medinho, né? Ai, não posso ficar com medinho do inferno. Eu já acho que tem que ter sim, porque é um lugar terrível, um lugar de pavor, que nós nem queremos ir e nem queremos que os nossos amados, familiares, e que as pessoas vá para lá. Nós queremos salvação e vida eterna, que só por meio de Cristo. Então, nós precisamos sim despertar-nos e ensinar que existe salvação em Cristo e que grande é o livramento e que Cristo não morreu na cruz só para nós termos as bênçãos aqui na terra ou só para casar igual a pastora Cláudia. Eu me lembro que eu dizia assim: Senhor, não volta não antes de eu casar. Para você ver como a gente não tem noção da grandeza da misericórdia de Deus para com a nossa vida. Amém? Nos Salmos e nos Profetas, a esperança de imortalidade começa a entrar no pensamento hebraico. Ou seja, quando a gente lê Salmos aqui, e eu li com você um Salmo, onde o salmista vai falar assim: Senhor, lá na sepultura ninguém te louva. Lá no Sheol, Senhor, ninguém louva o Senhor. E Lucas capítulo 16, nós vamos encontrar essa doutrina. Eu quero ler com você aqui a palavra de Deus em Lucas. Aqui capítulo 16, nós vamos procurar juntos Novo Testamento, que é Mateus, Marcos e Lucas. E aqui no livro de Lucas vai falar, Jesus vai estar falando conosco sobre essa doutrina, tá bom? Sobre a doutrina que é polêmica também, mas que aqui está. Parábola do rico e Lázaro. Vamos ler comigo? Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você vê que é algo imediato. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, nós estamos falando do Hades. Tá vendo aqui? Sepultura e Hades ao mesmo tempo. Você entendeu aqui? Olha, você pode grifar na sua Bíblia aí, tá bom? Olha, e no Hades, então aqui tá falando que ele foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu logo Abraão no seio. Pronto, agora aqui a gente já tem uma ideia. E agora o Hades é o inferno, o Hades é a sepultura. Ele estava em tormento na sepultura ou ele estava em tormento já no inferno, tá? Mas aqui a palavra do Senhor diz assim, e chamando, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, tampouco de lá para cá pode. Ele disse: rogo-te, pois, pai, que mande a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Aí disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, nem tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aqui
É polêmico, toquei num assunto incrível, porque aqui Abraão falou assim, que para um morto vir, teria que ser ressuscitado. Não tem como falar com alma de morto. Não tem como. Porque aqui mesmo a palavra diz que o que está lá não vem para cá e o que está cá não vai para lá. Mas você vai dizer assim, mas pastora, o que é o seio de Abraão? Que a palavra aqui está dizendo. Então, aqui em Lucas, Jesus ainda não havia morrido. Era Jesus quem estava falando a parábola do rico e de Lázaro. Toda parábola, quando você quer ensinar algo, Jesus ensinava muito fazendo storytelling, né? Falando histórias. Histórias pode ser com pessoas fictícias. Havia um certo homem. Quem é esse homem? Um certo homem. Isso é parábola. Só que esta parábola é a única parábola que tem o nome das pessoas. Aqui diz que Lázaro é o nome do mendigo. Portanto, ela não é uma parábola sem nome. Logo, Jesus não iria falar o nome de uma pessoa que não fosse realmente aquilo acontecido. Então, por isso nós temos essa parábola como base, de que quando a pessoa morre, ela tem total consciência de quem ela era aqui na Terra. Por isso, aqui nós vamos entender que Lázaro foi levado para o paraíso. Há um estudo teológico sobre que esse paraíso só foi até Jesus morrer, depois Jesus vai pegar o paraíso e vai levar para o céu, tá? Mas aí é outro estudo, eu tô dando spoiler de teologia, acho que a teologia está bem profunda hoje. Vocês comecem, talvez eu vá suscitar mais dúvidas do que sanar dúvidas, mas é o que eu quero colocar o seu cérebro para pensar, eu quero que você pense nesse assunto e entenda que a melhor coisa da sua vida é descer à sepultura. A melhor coisa é não descer à sepultura, mas se descer, desça com Cristo, tá bom? O que você aprende hoje? Que o Hades, apesar de você entender aqui que já é o inferno, eu quero que você entenda que existe aí a probabilidade de que realmente você já, na hora que morre, você já vá para... Você não vou dizer você, alguém, que não seja nem eu nem você, alguém já vá para o inferno diretamente. Como aqui diz que Lázaro imediatamente foi para o seio de Abraão, para o paraíso. Que o Sheol não é o inferno, mas é a sepultura. Aonde não tenho base bíblica para dizer que o corpo está na sepultura, no lugar do silêncio, e que a alma ficaria ali 2, 3 dias. Nós não temos. A Bíblia é enfática em dizer que o destino da alma é imediatamente traçado. Eu creio que vocês que estudam a palavra de Deus vão fazer algumas perguntas como: pastora, mas está escrito, pastora, por exemplo, que os que dormem, né? A gente morre ou dorme? A gente tem consciência? Como é que está no lugar do silêncio e no louvo a Deus? Claro, os mortos estão conscientes, mas existem doutrinas de heresias de que dizem que quando você morre, você dorme. A Bíblia, Jesus disse que aquela menina tinha dormido porque Jesus iria ressuscitá-la, porque para o crente a morte é tão suave. Para o cristão, para o salvo, a morte é tão suave que é como um sono para nós. É como dormir e acordar nos braços de Jesus. Para aqueles que têm Cristo. Mas para aqueles que vão para o tormento, é essa agonia de se lembrar de que poderia ter sido melhor nessa vida. De que poderia ser manso e ter a vida mais leve. Primeira coisa, ter Jesus. E depois, você entender que muito mais de bênçãos está reservado para você e para sua família no céu. Bom,
toquei nesse assunto, vocês viram que foi bem superficial, porque são assuntos profundos. Vamos falar sim mais do inferno, né? Falar mesmo como é o inferno. Inferno existe? Como é o inferno? Quem vai para lá? O crente passa por julgamento? Olha uma coisa boa. Sabia que crente não passa por julgamento? O crente não vai ser julgado? Olha aí, Lázaro não foi julgado. Foi direto para o seio de Abraão. Você já imaginou que tremendo é isso? O crente não passa. Mas está escrito, pastora. Não, o julgamento do crente é o julgamento de galardão. É o julgamento para você saber a sua honra, aonde você vai governar, qual a sua posição, que lugar você vai estar. É honra, é Deus chamar o teu nome e falar assim: servo bom e fiel, você fez tudo o que eu te mandei, então esse é teu galardão, esta é tua honra. Mas você já vai estar no céu. O crente tem passagem livre pelos portões de Jerusalém. Falamos hoje então, na verdade, de Hades. Falamos, na verdade, de sepultura. Lá em Jerusalém, a semana que vem a gente fala sobre um fogo que tinha, aonde a Bíblia diz que o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Nós vamos falar sobre isso, de um lixão que tinha lá, onde até corpos eram queimados. Aquilo era um inferno. E Jesus vai se dirigir e vai usar aquele lugar como referência do inferno, do que ele está livrando a sua alma. Amém? Deus abençoe, esse é um spoiler da nossa aula. Mas se você quiser se inscrever e participar das nossas aulas de teologia, você está convidado. Amém? Avenida Tinga, 571, Vila Metalúrgica, porque a nossa igreja é uma igreja pentecostal, mas é uma igreja santa, mas é uma igreja que aprende a palavra na sua profundidade. E nós não temos problemas de falar em nenhum assunto. Para agradar ninguém, a gente deixa de falar. Sim, sabemos que tem e cremos que há céu e há inferno. Sim, cremos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Sim, cremos no arrebatamento e acreditamos que o crente tem que se separar do mundo, fugir da aparência do mal e ser curado e aguardar a volta de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você para Deus te livrar do fogo do inferno. A mim, minha casa e os meus. Isso é motivo suficiente para servirmos a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, porque nós somos iluminados pelo Teu Espírito Santo, glorioso, santo e justo. Nós somos iluminados pelo Teu Espírito Santo. Estamos sendo trabalhados, preparados, adornados para direto vermos o Teu rosto e buscarmos a Tua face. Pai, nos aperfeiçoa, nós cremos em Ti e nos Teus milagres. E muito obrigada, Senhor. A minha intenção é que as pessoas ouçam esse pequeno vídeo e medite, e perguntem, e pensem um pouco sobre o lugar que eles estão sendo livrados e que vale a pena servir o Deus da vida eterna. Deus abençoe a todos. Amém? Se inscreva no meu canal, compartilhe, amados, as aulas de teologia, as mini aulas de teologia, e também esteja nos visitando. Domingo é culto com o Espírito Santo e nós vamos falar mais coisas aqui e você vai aprendendo conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vem comigo, que é sucesso.